Saudações! Está a começar mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. Bem-vindo! Vamos falar hoje sobre neuropatia diabética, que são aquelas complicações que provêm da diabetes, como o nome sugere. Os sintomas variam desde fraqueza nos pés, entre outros problemas. Acompanhe a reportagem. A diabetes é uma condição cada vez mais prevalente na sociedade, chegando a ser considerado como a quarta causa de morte em todo o mundo, seja ela do tipo 1 ou do tipo 2. Fatores genéticos e ambientais são determinantes para o desenvolvimento de várias outras complicações ligadas ao aumento dos níveis de açúcar no sangue. Porém, o risco torna-se ainda maior quando o manejo dos níveis glicêmicos não é feito de maneira adequada. Nesses casos, o organismo é submetido a um estado metabólico prejudicial, capaz de provocar uma série de complicações, as quais atingem diferentes órgãos. A neuropatia diabética é um dos exemplos mais comuns disso. Ela afeta os nervos periféricos das extremidades, como mãos e pés. No estágio inicial, a neuropatia diabética não causa sintomas, mas conforme evolui, podem surgir sintomas como dor, falta de sensibilidade no local, formigueiro e falta de força. Neuropatia diabética significa que nós temos a neuropatia, que é a doença dos nervos, causada pela diabetes, ou seja, por este aumento hiperglicêmico, aumento do açúcar a nível do sangue acima do limite que o nosso organismo está preparado para poder metabolizar. É importante perceber que os nervos fazem parte do nosso sistema nervoso, ou seja, nós temos a medula, que está atrás da coluna, nos quais saem os nervos, ou seja, imaginemos temos um tronco e temos as raízes. Então, os nervos são as raízes que saem deste mesmo tronco, que vão em diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, para nós conseguirmos mobilizar o membro superior, as mãos e os pés saem da mesma medula, ou seja, são raízes, são esses ramos que vão sair deste tronco que é a medula espinhal. E também tem outros que saem a nível do nosso cérebro, que permitem que nós consigamos, por exemplo, falar, que nós consigamos fazer as expressões da mímica, assim como abrir e fechar os olhos, movimento dos olhos. Esses também são os outros nervos que saem a nível do sistema nervoso para fora, ou seja, para outras partes, para inervar a musculatura externa do nosso corpo. Então, dentro das manifestações, o que acontece? São pacientes, por aumento da glicemia de forma mantida acima daquilo que é o normal, muitas vezes o que acontece? As pessoas diabéticas em algum momento não se dão conta das vezes, por exemplo, que atropelam. Vão comendo coisas que não deveriam comer, não vão controlando a glicemia, não vão tomando os medicamentos. E o que acontece? Esta oscilação desta glicemia vai criar dano do nervo. Ou seja, nós temos um nervo que vai perder a sua proteção. Nós chamamos de mielina, que esta facilita na melhor condução do impulso nervoso. Ou seja, para nós termos a informação completa deste impulso nervoso, para podermos ter a sensibilidade, assim como mobilizar os nossos membros, tem que estar intacto. Mas com o aumento permanente, excessivo desta glicemia, vai fazer com que haja destruição desta proteção, e destruindo nós vamos perdendo principalmente uma das primeiras alterações que acontecem na sensibilidade. Na fase inicial, alguns podem apresentar aumento excessivo da sensibilidade, mas outros não se aperceber, e a dado momento, em dependência do tempo de evolução, vão ter esta alteração da sensibilidade, e que muitas vezes o que acontece, as pessoas não se apercebem, vão tendo lesões na planta do pé, que essas lesões são as outras pessoas que vão notar porque perdeu completamente a sensibilidade. E muitas vezes também, em dependência do nível de acometimento, podem ter a alteração também da sensibilidade profunda, da propriocepção, que é a capacidade que nós temos de perceber que estamos a tocar o pé no chão, que estamos a caminhar, o movimento do nosso corpo. E essas pessoas normalmente têm tropeços e não se apercebem porque perderam a percepção, ou por outra, vão olhando para o chão para poder orientar-se, para poder andar, porque perderam a percepção do seu corpo ao chão. O tipo mais comum de manifestações da neuropatia diabética é a polineuropatia diabética, que é a alteração simultânea de vários nervos periféricos por todo o organismo.
Ela ocorre em até 90% dos casos com sintomas de dor, queimação, formigueiro, dormência e falta de sensibilidade nas extremidades dos pés e mãos. A neuropatia diabética também pode se manifestar através das alterações do sistema nervoso autônomo, como a impotência sexual e problemas cardíacos. Existem várias formas de apresentação da neuropatia diabética. Pode se apresentar em forma de polineuropatia sensitivo-motora, ou seja, afeta vários nervos ao mesmo tempo, de forma dispersa e muitas vezes assimétrica. Pode ter alteração da sensibilidade e pode chegar também a afetar e comprometer a capacidade da pessoa poder andar, ficar com debilidade ou fraqueza dos membros, não conseguir se locomover. Outra forma é a alteração do sistema nervoso autônomo, ou seja, nós temos os nervos nos quais nós conseguimos dar o comando, por exemplo, para movimentar a mão e as pernas. Entretanto, existe outro sistema que é involuntário. Por exemplo, nós não orientamos para dar o comando para bater o nosso coração, por exemplo, para o intestino poder funcionar. Então, nesse sistema involuntário também existem nervos que fazem parte deste e também pode criar alteração. E nesta alteração, quais são as complicações? Nota-se muito a alteração, por exemplo, em que a pessoa tem prisão de ventre, a pessoa tem diarreia, pode ter aceleração ou, assim como, retardo do mesmo. Mas também pode acometer alguma funcionalidade no sistema geniturinário. Pode ter dificuldade em controlar a urina, assim como pode ter retenção da mesma urina. Assim como pode acometer, principalmente nos homens, uma disfunção erétil e nas mulheres que apresentam diminuição da lubrificação vaginal e apresentam como secura vaginal. E, por outro lado, também pode acometer a nível dos vasos, porque alteração no sistema cardiovascular, em que os pacientes, ao levantar, normalmente pela manhã podem sentir-se com tonturas ou ter uma visão turva por baixo da pressão de forma brusca. Então, existem vários sistemas nos quais podem acometer de forma única, assim como podem apresentar de uma forma de mononeuropatia, ou seja, afetar só um único nervo. São aqueles pacientes que podem apresentar, por exemplo, uma paralisia facial periférica, ou seja, nós notamos pela expressão facial que a pessoa tem desvio do canto da boca para um determinado lado, não consegue franzir aqui a testa do mesmo lado, assim como ao fechar os olhos nós não conseguimos notar que tem uma parte branca do mesmo lado. Então, são sinais de acometimento do único nervo, assim como pode afetar o outro nervo que é responsável basicamente do movimento ocular do nosso olho. A pessoa ter dificuldade de olhar para um determinado lado, olhar para outro lado, assim como ter a pálpebra fechada. Ou seja, existem várias formas de apresentação, é preciso controlar a nossa diabetes, porque estas formas podem se apresentar de forma conjunta ou de forma isolada. O controle inadequado da diabetes, o excesso de peso, pressão alta, a presença de outras doenças crônicas como a doença renal são uma das causas que leva a complicações das diabetes. Quando falamos da causa, necessariamente, como já vem o nome, neuropatia diabética, ou seja, é esta desregulação, esta alteração a nível da nossa diabetes. Muitas vezes o que acontece, independentemente se a pessoa, por exemplo, é diabetes tipo 1, aquela que normalmente é conhecida como uma diabetes que é insulino dependente, assim como a diabetes tipo 2 que acomete em fases mais adultas. Porém, nas duas situações, o risco é o mesmo de padecer de alguma neuropatia diabética. Tudo depende do controle metabólico de cada indivíduo. Perda ou diminuição da capacidade de sentir vibração e movimento nos dedos ou pés, diminuição da capacidade de sentir dor, temperatura ou toque nos dedos, diminuição da força nos dedos dos pés ou atrofia da musculatura dos membros inferiores são os sinais que ajudam no diagnóstico da neuropatia diabética. O primeiro diagnóstico parte do princípio de notar estes sinais e procurar ajuda, seja ajuda por um endocrinologista, assim como medicina interna ou médico de clínico geral, a partir do momento que nós notamos esses sinais sendo diabético já diagnosticado. O outro aspecto
é olhar todos os dias a planta dos pés, porque nós negligenciamos. O que se orienta muitas vezes é ter um espelho e olhar, porque a perda da sensibilidade na planta do pé passa muito despercebida. Dificilmente nós tocamos a nossa planta do pé para perceber. É mais fácil nós pegarmos a nossa mão e percebermos do que a planta dos pés. Ou por outra, em casa, as pessoas que residem com algum diabetes também prestarem e ajudarem nesta atenção a nível dos seus pés. O mais importante a ressaltar é que em qualquer fase da diabetes, mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, não têm o diagnóstico, têm os sintomas da diabetes, podem apresentar neuropatia diabética. Imaginemos que a pessoa, existe uma tríade. Por exemplo, a pessoa urina muito, tem muita vontade para comer, tem muita sede e passa despercebido. Nesta fase, nós temos aumento do açúcar a nível do sangue e neste momento também pode acometer os nervos. Então, em qualquer fase da diabetes, se não estiver controlado, podemos ter a neuropatia diabética. Na segunda parte da nossa reportagem, vamos falar sobre a importância de seguir todos os procedimentos recomendados pelos médicos para todas as pessoas que sofrem de diabetes. É uma forma de prevenir situações de neuropatia diabética. Seguir as recomendações médicas, praticar exercícios físicos, manter a dieta saudável, parar o consumo de álcool e tabaco são um dos principais tratamentos para diversas patologias, entre elas a neuropatia diabética, como explica a médica no Serviço de Neurologia, Yanina Baduro. O tratamento primeiro é baseado no cumprimento das medidas que foram impostas pelo seu médico. Atividade física, se for para parar de fumar, consumo do álcool, se for hipertenso, tomar a medicação, a obesidade, o sedentarismo, porque imaginemos, essas patologias que eu acabei de mencionar, elas também criam dano no nervo. Então, já temos a diabetes que causa dano, imagine mais outras patologias, vai sobrecarregar e criar dano ainda maior deste nervo. Então, quanto mais evitarmos, ainda melhor. Então, o tratamento no controle metabólico, sempre procurar ajuda e controlar necessariamente a sua glicemia. O médico, independência de indivíduo para indivíduo, vai informá-lo qual é a glicemia ideal e como pode fazer para manter esta glicemia, este açúcar no seu limite normal para evitar que haja dano a nível dos nervos. Na neurologia, o que é que nós fizemos? Nós evitamos que haja progressão desta lesão, ajudamos por causa do formigueiro, que é uma das principais causas de procura da neurologia, que é o formigueiro que acomete tanto nas mãos como nos pés, e nós damos medicação para ajudar, porque estas pessoas precisam de ter qualidade de vida, para ajudá-lo a continuar a sua vida normal. A principal complicação da neuropatia diabética é a amputação dos membros inferiores. Uma das complicações mais temidas e na qual nós devemos também ter alguma precaução é o pé diabético, e quando nós perdemos a sensibilidade, temos alguma ferida e acaba em amputação. Esta amputação não traumática muitas vezes acaba tirando aquilo que é a qualidade de vida deste paciente. De considerar que o paciente, além de ter a toma diária dos medicamentos, que não é fácil, e ter esta amputação não traumática também é uma componente que diminui a qualidade de vida. E se nós conseguirmos prevenir e ajudar esses pacientes a diagnosticar ou a suspeitar da neuropatia, é sempre melhor. Um exercício que se pode fazer em casa é com um palito, por exemplo, de fósforo, que é mais acessível, e colocamos a nível da planta dos pés e pedimos à pessoa para fechar os olhos e perguntamos se consegue sentir a sensibilidade do mesmo objeto. É uma forma prática que todos nós podemos fazer e, caso notemos alguma alteração, procurar ajuda. A médica no Serviço de Neurologia, Yanina Baduro, deixa algumas recomendações essenciais de modo a reconhecer a neuropatia no seu estágio inicial. Sempre a melhor forma de nós podermos tirar as nossas dúvidas é procurar ajuda. E quando nós temos algum sintoma, seja ele banal que seja, procure apoio,
porque muitas vezes é neste momento que nós podemos intervir, é neste momento que nós podemos fazer alguma coisa. Na neuropatia diabética, muitas vezes nós começamos com formigueiro nos pés e deixamos assim, porque vai passar, porque deve ter sido um dia cansativo, mas na verdade o nosso corpo está a dar-nos sinal que alguma coisa não está bem. Mas a partir do momento que nota que alguma coisa não está bem no seu corpo, é melhor sempre procurar ajuda. Seja a urina, seja muita sede excessiva, seja muita vontade de comer de forma assim repentina. Qualquer coisa que a gente considera que não está bem, é bom sempre procurar ajuda. Como deve saber, as pessoas que sofrem de diabetes devem ter cuidado especial em relação à sua alimentação. É sobre isto que vamos falar no nosso espaço Saúde e Nutrição de hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no programa Saúde e Bem-Estar. Espero que o caro telespectador esteja a amar estes programas, porque com certeza estão a agregar na minha vida, assistindo os outros colegas, e eu acredito que para si também está a agregar. Muito bem, a dieta para diabetes, esse é o nosso tema. Por que nós precisamos de um plano alimentar específico para aquele paciente que tem diabetes? Olha, primeiro é importante entender o seguinte, que a diabetes, ela, para estar regulada, precisa que a pessoa comece a consumir mais alimentos ricos em fibras, alimentos que são como a proteína, e olhando para isso, temos que reduzir o consumo excessivo de carboidratos. Os alimentos todos, mesmo os alimentos saudáveis, eles têm carboidrato. E o carboidrato é o quê? Energia. Ela é muito importante, sim. Mas quando já se trata de um paciente com diabetes, há um cuidado ao montar o plano desse paciente. Por isso que é importante que o paciente, por simplesmente, não fique copiando o plano de porque varia. Vamos dizer que seja uma pessoa que tem diabetes 1 e outra tem diabetes 2. Óbvio, já vai ser diferente a forma de como estas pessoas devem consumir os alimentos, e os horários, a combinação destes alimentos também vai divergir muito. Daí que é muito importante olhar para esses fatores. Quais são os alimentos que nós devemos adotar? Primeiro, nós temos que reduzir, tirar, afastar todos aqueles alimentos ricos em farinhas, os refinados, o pão, macarrão, massas brancas, pão branco, arroz branco, nós devemos retirar. Por quê? Porque esses são condutores rápidos da insulina, vão criar picos de glicemia no nosso sangue. Então é importante para nós mantermos a insulina controlada. Normalmente, quando nós estamos a trabalhar com pacientes de diabetes, nós precisamos ter muita atenção e muito cuidado. Primeiro, aconselhar a ele a retirar todos aqueles que são industrializados e refinados da sua alimentação. Por quê? Porque esses alimentos, eles aumentam, eles são como se fossem estimuladores dos índices de glicemia. Então os picos da glicemia vão subir e a pessoa vai ter aquilo que são as suas hormonas, a sua glicemia praticamente desregulada. Daí que quando se descobre que a pessoa é diabética, dependendo se é 1 ou 2, a pessoa deve adequar uma alimentação saudável. Essa alimentação saudável precisa ser prescrita por um nutricionista que acompanha esse paciente. Para que este paciente possa ter o quê? A melhora, para que esse paciente possa ter melhor qualidade de vida, para que esse paciente possa todos os dias saber como montar o seu prato, quais são os alimentos que ele deve priorizar nos diferentes horários. Porque o alimento, por exemplo, que nós usamos na hora da noite é diferente do alimento que nós usamos na hora da manhã. Principalmente porque de noite nós estamos com os níveis mais baixos, estamos mais relaxados, gastamos menos energia. Então é preciso usar alimentos adequados para essa hora. Alimentos que devem ser evitados por qualquer
pessoa que é diabética, mesmo aquela pessoa que não é diabética deveria evitar, mas o diabético esse deve evitar mesmo. Mel, açúcar, doces em geral, não há aquele, é só um docinho, não. Os doces em geral, as bebidas açucaradas, o próprio álcool, porque o álcool tem açúcar. Então é preciso, todos aqueles que têm açúcar, e você sabe que tem açúcar, você precisa. Bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, todos os destilados têm açúcar. Então precisam sim ser evitados. Então, lá você pode encontrar, por exemplo, alimentos seguros, farinhas seguras, são farinhas funcionais para poder fazer a panqueca, para poder fazer o pão, para poder fazer as suas refeições de uma forma mais segura e saudável. Porque dentro dos outros estabelecimentos comerciais nós vamos encontrar sem açúcar ou zero açúcar, mas na verdade, se nós vamos ver ali na informação nutricional, vamos encontrar que tem açúcar sim. E muitas vezes a pessoa diabética ela é desprovida desses conhecimentos e pode cair no erro de ter uma crise porque foi comer algo que em algum momento até foi comprar cara, a pensar que sim, é algo que vai agregar na saúde dela. Então temos também as leguminosas, que são o feijão, a soja, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, são muito bons. Temos os legumes em geral, não é? Preferindo sempre os frescos e os verdes, ok? Vale sempre a pena usar esses alimentos para agregar valor na saúde daquela pessoa que é diabética. E não só, é muito importante usar também a atividade física como um modulador. Muitas vezes as pessoas pensam que estão com diabetes já não precisam treinar. Muito pelo contrário. A pessoa que tem diabetes deve fazer atividade física. É um dos moduladores desta doença que vai ajudar a dar mais qualidade de vida ao paciente e eu aconselho. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. O nosso programa hoje foi feito especialmente para aquelas pessoas que sofrem de diabetes. Para quem não sofre, de certeza que aprendeu como ajudar as pessoas que sofrem de diabetes a manterem a sua vida mais saudável e evitarem complicações que são as neuropatias diabéticas. Nós voltamos na próxima segunda-feira, pontualmente às 19 horas. Até lá, esperamos por si.